Boa noite. Hoje eu queria falar com vocês a respeito, imagino eu, de um assunto que é, vamos dizer assim, mais caro ao cliente numa ação trabalhista. Quando eu vou receber? Bom, tem vários momentos no processo em que o cliente pode receber. Após o ajuizamento da ação, é marcada uma audiência. Uma audiência que é precedida de uma tentativa de conciliação. Então, vamos imaginar, proponho a ação hoje, no dia 20 de maio de 2015, e a audiência é marcada para daqui a 2 meses, dia 20 de julho de 2015. Pois bem, talvez em 2 meses você receba, o cliente receba, não é? Desde que haja disposição do reclamado em negociar. Quando você chega em uma audiência trabalhista, normalmente existe um conciliador, que é um serventuário designado pelo juiz para fazer o papel de negociador, para tentar aproximar as partes. Então ele vai perguntar se o reclamado, o empregador, tem uma proposta de acordo, ele vai perguntar para o reclamante qual a pretensão dele para acordo, e as partes podem entrar em acordo ali. É muito comum acordos com pagamentos parcelados, isso é comum na Justiça do Trabalho, mas é uma forma de resolver, né? Muitos clientes, muitos reclamantes, isso depende muito da necessidade de momento da pessoa. Muitas pessoas preferem receber na audiência através de um acordo do que esperar o andamento natural do processo. Então, por hipótese, é possível que você receba o seu crédito trabalhista num prazo de 2 meses, de 3 meses, às vezes até antes. Depende da vara onde caiu o seu processo. Muitas vezes o seu processo pode cair numa vara que está com uma pauta bem adiantada, a audiência é marcada rapidamente. Nessa audiência é celebrado um acordo, fim de processo. Não é? Então está respondida uma das hipóteses de recebimento do crédito trabalhista numa ação trabalhista. Mas, Marcelo, e se não houver acordo? Quando eu vou receber? Bom, se não houver acordo, o juiz vai tomar os depoimentos das partes, vai ouvir as testemunhas e vai marcar uma data para dar sentença. Então o processo não se encerrou por acordo. Dessa sentença, as partes podem recorrer para o tribunal. No caso do Paraná, é o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, que julga os recursos das partes que se viram prejudicadas, que não viram atendidos os seus pleitos formulados ou na ação trabalhista ou na contestação do empregador. Então o processo segue para o tribunal e o tribunal vai julgar esses recursos. Muitas vezes pode demorar 8 meses, 10 meses. O Tribunal do Paraná até que é bem ágil. Muitas vezes julga em 3 meses, 4, 6. É bem ágil. Mas vamos imaginar que a sua audiência levou 3 meses para ser marcada. 4 meses até sair a sentença. Mais 1 mês até as partes apresentarem contra-razões, ou seja, resposta aos recursos reciprocamente. Depois o processo seguiu para o tribunal, então nós já estamos falando do 5º mês. Ele sobe para o tribunal no 5º mês após o ajuizamento da ação, e no tribunal ele fica mais 6 meses. Então nós já estamos com praticamente 1 ano de processo. Julgou o recurso em Curitiba, as partes teriam, dependendo da matéria discutida, direito de recorrer para Brasília. Mas vamos trabalhar com a hipótese de que não houve recurso para Brasília. As partes resolveram não recorrer e o tribunal, por essa razão, devolve o processo para a vara do trabalho de origem. A vara do trabalho de origem, por sua vez, vai
nomear um perito contador que vai elaborar os cálculos. Esse trâmite do tribunal até a vara do trabalho vai demorar um mês, talvez, depois mais uns 30 dias com o contador. Então nós já estamos aí com 14 meses de processo, 1 ano e 2 meses de processo. Depois que o contador apresenta os cálculos, a empresa é citada para garantir a execução, ou seja, depositar o valor do devido em juízo ou nomear bens a penhora. Vamos imaginar que a empresa deposite. Só que, uma vez depositando, ela tem um prazo de 5 dias para impugnar os cálculos, desde que os cálculos, evidentemente, estejam errados. Isso é muito comum. Acontece muito dos cálculos estarem errados em favor ou desfavor de alguma das partes e, por isso, os cálculos são submetidos a impugnações, sujeitos a impugnações. O empregador apresentou uma impugnação através de embargos de execução. Não basta impugnar, ele tem que dizer qual é o valor que ele entende correto. Esse valor o juiz libera de imediato por se tornar incontroverso, indiscutível. Então nós estamos falando de um processo em que tudo corre tranquilamente, processo onde tudo tramitou, não houve incidentes que provocassem uma demora no andamento, não houve adiamento da audiência, qualquer que seja o motivo, não houve embargos contra a sentença, embargos declaratórios que pudessem também justificar uma demora maior, não houve embargos ao acórdão no tribunal quando da decisão proferida lá, que também não acarretou uma demora a mais. Enfim, não foram criados incidentes. Esse é um processo que tramitou tranquilo, sem incidentes, dentro do que a parte reclamante esperava realmente dele. Então, um processo como esse teria demorado até o reclamante receber a principal parte, que é essa chamada de parte incontrovérsia, teria demorado 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses. Então, quando vou receber? Se houver conciliação, na primeira audiência, à vista ou parcelado. As partes não são obrigadas a fazer acordo e as partes não são obrigadas a pagar um acordo à vista, isso depende de negociação. O empregador não é obrigado a fazer proposta de acordo, da mesma forma que o reclamante não é obrigado a aceitar qualquer proposta. Mas se fizerem acordo, quando vou receber? É o que ficar negociado na primeira audiência. Essa é a forma mais prática. Essa é a forma mais ágil de se receber. Está respondida a pergunta: quando vou receber? Quando vou receber 2? Se não houver acordo, normalmente no final do processo, embora seja possível também receber no curso do processo, porque o acordo é possível em qualquer fase do processo. Antes da audiência, depois da sentença, quando o processo está no tribunal, em qualquer momento do processo pode ser feito acordo. Então, quando vou receber? Se não houver acordo na sentença, na primeira audiência, em qualquer fase do processo. Terceiro, quando vou receber? Se não tiver havido acordo na audiência, se não tiver havido acordo após a sentença, no curso do processo, vai receber no final, quando a empresa for citada, ou seja, intimada a depositar o valor nos autos. Então, num processo em que tudo correu às mil maravilhas, 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses. Processo sem incidentes processuais procrastinatórios. Se houver, se o reclamado, por outro lado, o empregador, houver por bem, ou na defesa dos seus direitos processuais legítimos, ou com o objetivo de protelar o andamento do processo, criar incidentes, que são muitos possíveis de ser criados, o processo pode levar 2, 3, até 4 anos, em casos mais raros, mas pode, desde que não haja recurso para Brasília.
Se houver recurso para Brasília, o processo pode chegar a 5, às vezes até 6 anos. É o que eu tinha para falar a respeito desse assunto. Espero que tenha sido de alguma utilidade. Boa noite.